Fala, turminha, tudo bem? Vamos entender um pouco sobre os critérios de desempate. Vai acontecer muito, principalmente nas últimas vagas, de vocês empatarem aí com os seus concorrentes. Vamos entender como é que a ITEC faz para discernir quem fica na frente ou quem fica para trás? No manual do candidato, na página 23, tem os critérios, mas no gabarito também, ó, aqui embaixo eles falam, tá? Para facilitar. Então vamos entender mais ou menos. São cinco, tá? Principais referentes à prova. Se ainda persistir o empate, vai quem tiver a maior idade, e se a idade for igual, vai ser por sorteio. Mas vamos ao que interessa aqui, ó. Das 40 questões, vai ter muito mais questões C1, depois, em segundo lugar, muito mais questões C2, C3, C4 e menos questões C5. O que isso quer dizer para você? Isso a gente passa no nosso curso. O que é importante para a preparação? O que a ITEC valoriza primeiro? Ela valoriza se você sabe interpretar texto, crônica, poesia, charge, tabela. Por quê? Porque ela quer saber se você, no ensino médio, quando for aprender alguma coisa nova, você vai conseguir olhar para o texto, para a charge, para a tabela, para o gráfico, para a fórmula e conseguir aprender. Basicamente é isso. Realmente eu concordo com ela aqui. É a coisa mais importante. Em segundo lugar, ela quer saber se você aprendeu o mínimo possível no ensino fundamental. Aqui vem aquelas questões específicas de história, alguma fórmula básica de matemática, vem muito a parte de português. Por exemplo, você sabe o que é um pronome relativo, você sabe a que se refere, que ele se refere a um termo antecedente. São coisas que você deveria ter aprendido no ensino fundamental. Em terceiro lugar, vem analisar criticamente argumentos apresentados nas questões. Esse C3 se confunde um pouco com o C1, porque analisar os argumentos criticamente das questões é exatamente interpretar o texto. A diferença aí, a nuance é bem pequena, tá? C4. Reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens técnicas de comunicação e expressão. A gente vai ver algumas questões aí só para vocês terem noção de cada um. O que significa cada um na prática. Se vocês quiserem aí mais para frente, eu posso fazer da prova inteira, para você ver por que caiu em cada um aqui. Por que caiu no C1, por que caiu no C2. E vamos lá, C5. Avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos. Ele vai te dar no texto alguma coisa, algum critério, alguma forma de pensar. E ele vai perguntar para você onde você consegue achar isso nas questões, nas alternativas A, B, C, D e E. Onde que qual alternativa está mais parecida ou se alinha melhor com o que eu te mostrei aqui nesse texto? É basicamente isso. Vamos ver alguns exemplos? Ó, vamos pegar aqui primeiro um C1, o 4, a questão 4. Ele te dá um texto enorme. Lembra que o que é o C1? Interpretar diferentes tipos de textos, por exemplo. Então ele te dá um texto no 4 aqui e pergunta. Sempre, não sempre, mas normalmente o C1, tudo que for C1 vai estar assim, ó, de acordo com o texto, com base no texto, porque ele quer saber se você sabe aprender, se você sabe ler alguma coisa e interpretar. Aqui ele dá a diferença entre mares e oceanos, por exemplo. Aí ele vê nas questões aqui se você entendeu a explicação que ele deu aqui. Só isso. Então, para a ITEC, isso vale mais. No critério de desempate, quem acertar esse tipo de questão mais, está na frente. Vamos ver aí, ó, 3 exemplos de cada um. Aí. 11 e 12. 11, ó, lembra, interpretar diferentes tipos de textos, crônicas, poesia, charges. Ó, charge, leia a charge, ele está pedindo para você interpretar. Examinando a charge significa, de acordo com o texto, de acordo com a charge, é correto afirmar o quê? O que ela representa? Lembra que tem no canal aí tudo resolvidinho para vocês, tá? Ó, você olha aqui, você vê
alternativa, a poluição dos mares e rios, que coloca em risco a manutenção da vida nesses ambientes. Ó, a poluição, tá vendo aqui, ó, esgoto poluindo, coloca em risco a manutenção da vida nesses ambientes e gera necessidade de intervenções protetivas. Ó, aqui a intervenção protetiva. Ele quer saber se você consegue interpretar. Só isso, gente. E a 12 também era, né? Ah, não, a 12 é C2. Qual que eu esqueci um aí? Qualquer um. Vamos na 20. Vocês vão ver. Ó, ele te deu, de novo, interpretação de texto a gente já viu. Charge a gente já viu. Tabelas e gráficos. O que é isso aqui, ó? Um gráfico. É um gráfico. Tem muita tabela também, viu, nas questões de ETEC. Você tem que saber interpretar tabelas, assim, muito básico. É saber se você tem algum senso crítico. Perceba que aqui envolveu até matemática, mas matemática básica. Tanto que a resposta aqui é a letra A, ó. Em 2010, foi maior que o dobro da soma. Ele está perguntando, análise o percentual do comércio mundial realizado por transporte marítimo. Aqui, ó, 67,5. Foi maior que o dobro da soma dos percentuais do transporte aéreo e dos outros transportes. Perceba que os outros dois dá 32,5. Quando você multiplica por 2, que é o dobro, dá 65. Então 67,5 é maior que 65. Interpretei o gráfico, tá vendo? Eu interpretei o gráfico. É isso que eles querem. Essa é a habilidade número 1 que a ITEC pede de vocês. Então já descobrimos C1, vamos para o C2. Esse é o primeiro critério de desempate. O segundo é aplicar conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental. É aquilo que você tem que vir sabendo de casa. Normalmente, coisa básica, gente. Coisa simples. Ó, quantos tem? C2, 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 C2. No 3 aqui, ó. 3 alternativa E. Analisando o texto apresentado, conclui-se corretamente que se trata... Ele quer saber o tipo do texto. Se você sabe se é uma narrativa, se é uma dissertação. Deixa eu ver um que explica melhor aqui, ó. O 1 mesmo, ó, que é o C2. 1. Isso ocorre com pronomes destacados no texto, os quais se referem respectivamente a... Então ele te falou aqui quais são os pronomes e quer saber a que eles se referem. Pronome é uma coisa que você aprende lá no ensino fundamental. Por isso aqui, ó, aplicar conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental. Essa é a segunda coisa mais importante para a ITEC. Ó, olha quanto, do 35 ao 38 é só isso. Ó, 35, 36. Gente, uma equação do primeiro grau. Isso aí você aprende no ensino fundamental. Poderia ser uma equação do segundo grau. Lembra? C2. Conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental. Ele só pediu uma equação do primeiro grau, gente. Aquele que é estimar o comprimento médio dos cabos do submarino. É aquela parte, gente, que eu bati na revisão que eu fiz para vocês de véspera, para vocês saberem como é que calcula a média. E aquela notação de 10 elevado a alguma coisa. Quando está 1 sobre 10 a menos 2, você pode passar o denominador para cima como 10 a mais 2. É uma propriedade do exponencial. Exponencial você vê aonde? Ensino fundamental, gente. Entendeu? Ele vai até 38 na C2, né? O que é essa aqui, ó? Tem uma aqui, deixa eu ver. Tá vendo? 39, na verdade, seria... Tá com mais cara, gente, de C2, conhecimento do ensino fundamental, algum conhecimento que você tinha que ter antes. Você tinha que saber aqui sobre a Primeira Guerra Mundial, ter ideia, mas perceba que você consegue, ó. Por quê? Por causa do dia D aqui. Mas ele fala de tropas, olha aqui, ó. Desembarque de tropas no litoral da França. Ó, o litoral da França. Você consegue interpretar pelo mapa. Então dá pra cair nessa aqui, interpretar diferentes tipos de mapas. Dá pra ser o C1.
Mas percebe, então, a gente já descobriu as duas coisas mais importantes: saber interpretar e o conhecimento do ensino fundamental. Ah, mas conhecimento do ensino fundamental, gente, é o básico. Equação do primeiro grau, saber se você sabe pronome. Pronome é o básico, gente, é o mínimo. Vamos lá, C3 agora. Se você empatou aqui, a gente vai para C3. Analisar criticamente argumentos apresentados nas questões. Tá vendo como já tem bem menos C3? O 15 e o 17 aqui são C3. Vamos ver aqui. Então, o C3 se confunde com o C1, porque ele está dando um texto, e sobre o fenômeno descrito no texto, você consegue responder essa questão, gente, só com o conhecimento que você tem do texto, pô. Por isso que essa aqui eu já não concordo. Mas lembra, não é o que não é o que o professor acha que você acha, é o que a ITEC acha. Porque aqui, ó, leia a reportagem. A resposta da 15 é a C. Azar grande pode causar problemas na navegação ao prejudicar hélice, motores, navios. Ó, problemas que acarreta para essas hélices, motores. Você percebe que é uma interpretação do texto? Ele encaixou no C3 por quê? Porque ele te deu uns argumentos aqui, ó. Isso aqui é um argumento. E perguntou, ó, de acordo com os argumentos que eu dei, o que está certo aqui embaixo? Você achou a letra C. Na minha opinião, eles confundem muito com a C1. Mas dá para entender por que ele colocou o C3. Lembra, o que importa é o que a ITEC define, não o que a gente acha. A gente tem que se basear para se preparar para a ITEC no que ela define. E a gente viu a 15, né? E tem a 17 também, que é C3. 17. Ó, a forma de minimizar esse impacto. Ele fala aqui que o oceano é um corpo contínuo, tá? Porém, todos os dias são despejados milhões de litros de esgotos não tratados. Esse despejo constitui-se uma grande ameaça para a vida marinha, bem como para as pessoas que vivem e tiram seu sustento dessas águas. Ele te deu uma informação, um argumento, lembra? Analisar criticamente argumentos apresentados nas questões. Ele te deu um argumento aqui, uma informação. Agora ele quer saber se você consegue usar. Ó, analisar criticamente. Eu consigo analisar, eu li uma informação, eu consigo analisar criticamente? A melhor forma de minimizar esse impacto, de acordo com o que eu acabei de te falar, é o quê? Despejar esgotos sanitários no rio interiores. Perceba que todos aqui ele está falando em jogar esgoto, armazenar esgoto em algum lugar, em algum rio, alguma lagoa, lençol freático, tudo isso, toda vez que você joga esgoto aqui, você contamina esses lugares. Ó, cobre, planeta, porém todos os dias são despejados. Porém, tá vendo? Ele tá falando, apesar de tanta água, porém acontece essa coisa ruim aqui, que é despejar esse esgoto. Você vai selecionar uma alternativa que despeje esgoto em algum lugar, gente? Isso é análise crítica. Tratar os esgotos sanitários antes de despejá-los no oceano, para você não poluir. Percebe? Ele te deu uma informação. A partir dela, criticamente, você olha aqui, ó. Eu não posso despejar em lugar nenhum de acordo com o que ele me falou. Só pode ser a E. Entendeu? Esse é o terceiro critério de desempate. Quarto, reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens e técnicas de comunicação e expressão. Vamos ver um C4 aqui. Deixa eu ver um que é bom aqui. Aí eu já não concordo. Olha 6. Ah, ele colocou que é reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens. Só que quando você vem aqui na 6, é uma questão de matemática. Você tem que fazer uma regra de 3 e de física, né, na verdade. Você tem que ver que 129 km por hora você tem que dividir por 3,6 para achar em metros por segundo. Porque lá no... Onde que ele fala?
Ah, tá. Na própria questão ele pede aqui, ó, por segundo. Então você tem que dividir isso aqui por 3,6 para achar metros por segundo. Isso aí é física. Isso é conhecimento que você vem do ensino fundamental. Se aplica muito mais ao C2 do que C4. Está relacionando que diferente forma de linguagem aqui? Mas lembra, mesmo que a gente não concorde, isso aqui é uma explicação sobre o critério de desempate. Quem classifica é o examinador, é a ETEC. Eu só estou te explicando por que, que ele classificou desse jeito. Perceba que às vezes é um pouco controverso, como por exemplo a questão, acho que 13 da resolução. Mas a gente vai pelo que o examinador falou que é certo. Não interessa se a gente concorda. Mas, gente, na maioria, 99% das vezes, eles são bem precisos, tá? Uma ou outra coisa você pode discordar. Vamos ver outra C4 para ver se cai melhor? A gente viu a 6. Percebe que já vem bem menos, né? Como ele dá mais importância para 1 e para 2, pode ver que tem muito mais 1 e 2. 4 e 5 são os critérios, os últimos critérios de desempate. Então você vai ver muito menos questões, tá vendo? Ó, tá até dificuldade de achar. 29, vai, vamos lá, 29. 29 é um texto aqui. O que é o C4? Reconhecer e relacionar diversas formas de linguagens, abordagens, técnicas de comunicação e expressão. É muito. Esse critério aqui deixa muito em aberto. É complicado, mas vamos lá. Ele te dá uma informação e fala: para evitar a doença, a atitude mais cautelosa do mergulhador é. E te dá algumas alternativas de acordo com o texto. Já, na minha opinião, também não caberia. Caberia muito mais na C3. Mas a resposta seria subir lentamente até o nível do mar para que a pressão varie o mínimo possível. Como que eu percebi isso? Lendo o texto. Então, criticamente eu vi lendo o texto. Para mim é muito mais C3. Vamos ver outra C4 para ver se cai. 31 e 32. Aí, é outra vez. Eu não sei porque eles colocaram esse C4 aqui. Eu não concordei com nenhum até agora. Reconhecer e relacionar diversas formas de linguagem, gente, é muito mais C2, ó, aplicar desenvolvimentos do ensino fundamental. Tanto o 31 quanto o 32, você usa um. Bom, deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui. Reconhecer diversas formas de linguagem abordagem. Não é, gente. Poderia ser um C3, porque você precisa de análise crítica. Mas está muito mais para C2, ó. Por quê? Aqui é a clássica questão física, matemática e tech. Ele te dá uma fórmula. E agora eles estão mais ousados. Como o pessoal estava errando demais, apesar de dar a fórmula, que a gente tem obrigação de saber essas fórmulas básicas, ele te dá um exemplo e só muda esse. Ele só fez isso aqui, ó. Mudou 7.000 para 100.000. Se você pegar esse 1.400 e dividir por 100.000, você já acha a resposta. Percebe? Então, é muito mais conhecimento de física, gente. Mesma coisa 32, ó. No 32, aquele velocidade média igual ΔS sobre ΔT. Você usa isso aí. O ΔT é a ida mais a volta. Pronto, achou. É muito mais um C2. Eu acho que esse C4 eles quiseram mais inventar do que outra coisa, porque até agora eu não achei nenhum que justificasse aqui. Mas lembra que eu falei, gente, eu só estou mostrando os critérios, porque quando você empatar, muitos de vocês vão, anota. Esses são os critérios usados. Primeiro do C1, C2, C3, C4 e agora a gente vai para o último. Antes desse aqui, se tiver maior idade por sorteio. Avaliar ações e resoluções de acordo com critérios pré-estabelecidos. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho um legal aqui para vocês. O primeiro que eu achei aqui é o C5, a questão 5. Percebe que ele te dá uma história.
Ele fala do herói aqui, do Aquaman. Lembra, avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos. Qual que é o critério estabelecido? A história do herói aqui. Aí ele fala assim: assinale aquela em que se identifica a mesma mensagem defendida pelo herói Aquaman. Então ele te deu uma mensagem e quer que você ache na alternativa a mesma. Vocês perceberam? Acaba sendo a E aqui, ó. Proteção dos povos. Ele te deu uma informação aqui. Tá vendo? Avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos. O critério é o texto. Agora acha um igual para mim, que é a letra E nesse caso. Vamos ver um outro C5 aqui. 7. Aí já faz muito mais sentido, ó. Ele te fala de profundidade, densidade e força de arrasto. Força de arrasto, ele explica o que que é. A força de arrasto, por sua vez, é diretamente proporcional à densidade do fluido. Sabendo que a densidade da água do oceano aumenta com a profundidade, então quanto mais profundo, mais denso e maior a força de arrasto. Então, a maneira mais eficiente do Aquaman, que o Aquaman reduza seu gasto calórico sem diminuir sua velocidade, é quando a resistência é menor. Se quanto mais fundo, mais denso e é maior e mais maior a força de arrasto, então eu tenho que ir aonde? Mais próximo da superfície. Aqui, ó, letra B. Aí sim, esse eu gostei. O C5 faz todo sentido. Ele te dá um critério na questão e pede para você analisar a partir desse critério. Ó, só para esse aqui é famoso, 8 e 9 fala sobre teia alimentar, gente. Eu percebi aqui, dei uma batida de olho, ó, 8 e 9 é C2. É conhecimento que você tem que vir do ensino fundamental, é aquele que você... Quem fez o curso com a gente não errou esse, porque a gente bateu muito. Ecologia é muito pedido. Ter cadeia alimentar, assim, básico do básico, gente. Tem que saber. Faz todo sentido ser o C2. Mas então, o vídeo era para mostrar os critérios de desempate. Então agora você entendeu o que é o critério C1, C2, C3. C4 não concordei muito e o C5. Primeiro eu vou no C1. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ITEC acha que isso aqui é o mais importante. Então na sua próxima preparação, aprende a interpretar essas coisas primeiro, antes de você aplicar o conhecimento do ensino fundamental. Apesar disso aqui ser muito importante. Mas se eu vou focar minha preparação na ITEC, eu foco primeiro nesses dois. Muitas vezes não é o suficiente para garantir sua aprovação, porque as notas estão cada vez mais altas conforme o ano passa. Não adianta você querer vir aqui nesses últimos, querer entender essa última parte de ele dar um texto, eu tenho que achar um igual. Primeiro que você acaba aprendendo isso no próprio interpretar de textos aqui. Mas se você entendeu, até pelo número de questões C1 e C2, a importância que ele tem na sua preparação. Você entendeu o C3, o C4 e o C5. Se por um acaso, que é muito difícil, desculpa, empatar em tudo isso, vai o candidato que tiver a maior idade e se tiver a mesma idade, por sorteio. É assim que vocês vão saber o critério de desempate. O problema não é muito transparente, você não sabe quais questões exatamente seu concorrente acertou. Então é um critério que eu não acho muito transparente da ITEC. Deveria mostrar questão por questão cada candidato que ele acertou, porque daí todo mundo poderia fazer auditoria. Eu conto quantas acertei de C1, de C2. Ou ela coloca, ó, o candidato A acertou tanto desse, tanto desse, tanto desse. Por isso foi o critério de desempate e o fulano João da Silva entrou e a Maria ficou de fora. Mas eles não mostram. De qualquer forma, agora você entendeu os principais pontos do critério de desempate da ETEC, tá bom? Se vocês quiserem vídeo sobre outras coisas, falem aí sobre mim. Estou pensando em fazer um sobre... Porque eu vejo que tem um pessoal que não entendeu esses 10% do candidato, esses 3% aqui, ó.
que são tipo um bônus. Basicamente, gente, é assim, se você fez do antigo quinta ou oitava série, ou do novo sexto ou nono ano no ensino fundamental, que é o ensino fundamental em escola pública, você tem direito a esses 10%. Ah, eu fiz só o sexto ano aqui no particular, mas o resto eu fiz. Não, já perdeu. Pelo critério que a ETEC determinou, eu não estou dizendo se é justo ou se não é justo, é o que eles estão determinando. Tem que ser 100% em escola pública, tá? Aí você tem direito a 10%. Para o candidato que, além disso ou sem isso, se autodeclara afrodescendente, ele tem 3% de valor na nota. Como que eu determino isso? Imagina que você acertou 30 questões. Quando você aumenta 10%, basta multiplicar por 1,1. Então sua nota final é 33. Se você tem só a autodeclaração, você pega o 30 e multiplica por 1,03, que é 3%. Sua nota final é 30,9. Se você tem os dois, você pega 30 e multiplica por 1,13, que é 13% a mais. Sua nota final é 33,9. Isso determina a sua classificação final de forma absurda, assim. É uma enorme vantagem. Teoricamente, porque se você fez grande parte do seu ensino fundamental em escola particular, eles entendem que você também tem vantagem. Porque o material de ensino fundamental de escola pública, gente, eu trabalhei muito com isso, é bem inferior. Então, quem estudou em particular tem essa vantagem na visão deles de ter uma preparação melhor. Então, para meio que compensar, eles deram esses 10% para quem fez só em pública. Basicamente é isso, tá? Só um bônus aqui do vídeo para quem não entendeu ainda. Se vocês têm mais dúvida ou querem vídeos sobre outros aspectos aí, é só falar comigo aí, tá? Grande abraço a todos, obrigado aí pelo acompanhamento. Tchau!